Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal da Escrita Curativa. Aqui nessa salinha onde eu costumo falar um pouco sobre o processo, de autoria, sobre corpo, sobre vida, sobre escrita. São coisas que eu vou aprendendo e vou tentando compartilhar por aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Jerusa Zeunis, para quem está pela primeira vez aqui. E hoje a gente vai falar sobre o que é uma autora. Quer ser autora, quer ser autor. Pelo menos a gente vai fazer um pouco de um pensamento, tentar construir um pensamento sobre isso. Mas se você ainda não está inscrita no canal, então não esquece de se inscrever, ativa o sininho, assim você vai receber todas as novidades e também faz um joinha lá, caso você goste desse conteúdo. Bom, então vamos lá, Como é que a gente pode começar isso que já começou faz tempo, que é um pensamento sobre o que é ser uma autora. Eu acho que esse é um pensamento que sempre me atravessou e hoje ele é que me estimula, que me leva a muitos lugares, sobre o qual gira toda uma ética sobre a vida, sobre um modo de vida que se quer singular, de presença, autoral, que deixe algumas marcas, alguns rastros, que possa ter uma assinatura absolutamente pessoal. Tudo que eu tô falando aqui já envolve um pouco desse pensamento que eu queria fazer hoje. Quando eu falo de autora, eu digo, sou uma autora, e se vocês forem buscar na internet, colocar o meu nome no Google, vocês vão ver que eu sou uma escritora, uma autora de um monte de artigo, de um monte de livro. Mas quando eu pensava sobre a autoria, e antes de tudo isso se transformar em tudo isso, quando eu falo tudo isso é o quê? Uma obra, uma obra. Antes disso tudo, isso já era algo que me perturbava, porque eu tinha algo de essencial, com essa questão sempre me voltando, quem é o autor? O autor, bom, ele é então aquele que escreve. Então a gente tem que partir de algum lugar mais ou menos reconhecível pela gente, Escreve o quê? Escreve livros, mas também escreve a própria vida, Tá escrevendo. Ele escreve, claro, sobre uma plataforma, que suporta a sua escrita, A sua escrita, a sua inscrição, a sua marca, Uma plataforma sobre a qual ele deixa as suas marcas. Então, bom, tudo bem até aí, O que ele escreve? Ele escreve coisas autoráveis. Como autoráveis? Coisas que têm uma singularidade, que possam ser reiteradas e são reconhecíveis. Reconhecíveis por quem? Por aqueles que julgam que aquilo é uma obra de autoria, uma obra-vida, uma obra-livro, mas há um conjunto de instituidores, de instituições que julgam e assinam sobre a nossa autoria, ou seja, legitimam, fala assim, essa é uma autora, esse é um autor. Não é diferente na vida do que acontece na instituição literária, Instituição literária é isso. Se é autor, está escrito seu nome no livro, Está escrito no livro, mas está escrito numa crítica que foi feita ao seu livro, numa citação em algum lugar, que você é autora. Na vida não é muito diferente, Na vida a gente vive de modo que as pessoas, elas olham e falam, nossa, que pessoa singular, que vida singular essa pessoa leva, Como essa pessoa é autêntica, tem uma autenticidade, ou às vezes a pessoa fala assim, ela tem uma voz autoral, Ela vem e ela se impõe. Ou então falam, nossa, ela tem um quê
né? É algo de um campo meio do inexplicável, né? Essa coisa da autoria. Tem alguma coisa nessa pessoa, né? Tem alguma coisa no modo como ela realiza algumas coisas. Nossa, tem uma marca. Ela deixou a sua marca, né? Ela tem uma assinatura pessoal. Isso é muito interessante quando a gente chega nisso, né? Porque aí eu relembro aqui com vocês coisas que já me atravessavam há muito tempo, muito antes, inclusive, de eu ser a escritora de livros, né? Eram coisas que já estavam me atravessando, tem já uma década mais ou menos, né? Porque a primeira coisa, quando a gente fala de assinatura, a primeira coisa que eu assinei na minha vida foi uma carta precatória. Eu estava trabalhando fora do estado de São Paulo, eu estava, na verdade, acho que era em Pernambuco, em algum lugar assim, e eu estava no hotel e eu recebi um telefonema. E era uma pessoa que era incumbida de me achar para me levar uma carta precatória para que eu assinasse esse documento que me condenava. Então havia uma condenação, né, por um crime nessa carta. E eu teria de responder, então eu teria de assinar dizendo que eu estava ciente, né, e que eu teria de responder por aquele crime, segundo um julgamento especializado, né? E, nossa, esse foi o meu primeiro choque. Eu tava longe. Não é que a pessoa bateu na porta da minha casa, ela me encontrou num telefone de hotel e disse: olha, quando você chegar, você me avisa que eu vou pegar a sua assinatura. E aí comecei já a bater forte o coração, né? Não tem jeito de fugir. Não, porque uma carta precatória é um instrumento de perseguição. Ele vai onde você estiver para que você assine, né? E você assine por determinada autoria. Então, quando eu vivi essa experiência, eu sempre fui, né? Sempre estudei literatura, eu sempre estava ali também num horizonte, pensar o que faziam dos autores. Então eu comecei a pensar que uma obra, né? Uma obra literária, assim como uma obra criminal, né? Elas precisam, né, de um autor, né? Para responder sobre aquilo que foi feito ou que ele fez. Então essa obra, ela precisa de uma autoria, né, para que esse autor responda, né, no caso eu, né, responda sobre ela, ou seja, né, para que desse autor seja cobrada uma responsabilidade pelo aquele feito, por aquele acontecido, né? Por aquela criação. Então, o autor, vejam, né? Então, o autor, a princípio, para mim, a ideia é de que o autor era aquele que escreve, né? Mas, se eu chegar aqui nesse pensamento, o autor, além de ser aquele que escreve, é aquele também que tem de responder sobre o seu ato de autoria mediante um julgamento, né, de alguém, né? Então, isso é muito curioso, isso é um lugar delicado para se tocar, né? Porque quando eu assinei aquela carta, né, aquela carta precatória, né, ela vinha também com um quadradinho onde eu tinha que assinalar, né, uma opção entre aceitar a condenação ou recorrer, né. É claro que eu recorri, né. Na verdade, eu recorro a vida toda. E talvez seja aí o ponto mais importante que eu gostaria de pensar sobre a autoria, porque a autoria, para mim, é esse lugar de
movimento contínuo ou de fuga contínua, mas eu vou chegar nisso. Vou tentar explicar um pouco melhor, né? Então tinha lá, aceita a condenação ou recorre. E aí vem uma linha com o seu nome e você assina, né? Você assina e tá escrito assim, eu, Jerusa Zeunes, estou ciente de. Então você também assina para comprovar a sua ciência, né, em determinado ato, né? Só que se a gente for pensar no que é estar ciente, ter ciência é um lugar muito relacionado a uma razão, né? Ter ciência é ter o conhecimento completo, é ter a coisa ordenada na sua mente, né? É um saber tácito. Isso é complicado, porque uma coisa é estar ciente de que algo aconteceu, de que houve um acontecido, né? Porém, como, né, se responsabilizar por todo esse acontecido ou toda essa criação. Você pode estar ciente do acontecido, ciente, mas do modo como esse acontecido aconteceu, ou do modo como essa criação se deu, isso envolve outros aspectos que não os puramente racionais, né? Envolve uma série de coisas, né? Envolve acasos, coincidências, né? Atravessamentos, acontecimentos dentro de acontecimentos, né? Então, imagina, a gente fica num lugar muito complicado como autor, né? Como eu vou, né? Eu posso até assinar uma obra, mas eu nem quero, mas eu também nem posso me responsabilizar sozinho por esse acontecido ou por essa criação, porque ao lado da minha assinatura, né, gravitam outras assinaturas se contrapondo ou se esfregando na minha. Não há nada que se faça só. Uma autoria não está pendurada sozinha num varal. Uma autoria esbarra em outras autorias e com outras se compõe. Uma autoria, ela se localiza num campo relacional. Então a ciência sobre um acontecimento dessa ordem, né? Seja a ordem de uma criação, né? Aqui no caso eu tô falando sobre um crime, né? Nossa, falar sobre um crime, né? Mas claro, eu não estou falando de um crime premeditado, né? Onde eu tenho a história, estou ciente do que vai ser feito. Eu estou pensando com vocês, né? Em um crime como o que me ocorreu, era um crime culposo, né? Algo que saía do campo de uma intencionalidade, né? Não havia intenção. E uma obra, né, de arte, uma obra literária, nossas obras de autoria, elas podem até ter certa intenção, mas elas estão o tempo todo borbulhando no campo da intensidade, né? Se é algo, né, da ordem do acontecimento, desse presente absolutamente presente, ele está inscrito numa intensidade, muito mais do que numa intenção. Interessante, né, falar disso, né? É interessante falar disso porque de novo eu retomo o que eu venho falando nos meus outros vídeos, que quando eu falo de autoria, eu nunca estou me limitando a pensar na autoria do escritor que escreve livros publicáveis ou que vive o escritor como uma profissão.
vamos dizer assim, a profissão do escritor. Então ele tem que acordar de manhã, escrever 10 páginas por dia, porque ele vai ter que publicar um livro em setembro, outro livro ele tem que entregar na editora em dezembro, outro, daí ele tem que fazer certo para ganhar um prêmio. Isso é uma profissão, escritor, né? E essa profissão escritor, ela não é diferente de outras profissões, né? Então, muitas vezes, um escritor, ele sai até do campo, né, da intensidade e vai para a intencionalidade. Isso tudo bem, porque esse lugar que eu conheço bem, que é o da literatura, ele me ajuda a falar e a entender outros lugares que eu sou leiga, que eu não conheço tanto, porque eu conheço muito de literatura, mas tem coisas que eu não conheço tanto, como a vida, por exemplo. Conheço porra nenhuma da vida. Na vida eu tô sempre em rascunho. Então a literatura me ajuda a compreender um pouco desse lugar da vida, de como se é autor na vida e ainda nos tempos que vivemos, né? Como é possível, né, a gente ser autor, ou seja, né, participar desse lugar de eterna pergunta, arrancar de dentro de si, né, de forma mais intensa possível, aquilo que é da ordem da paixão, da ordem da ordem nada, né? Isso eu estou usando uma estrutura discursiva totalmente errada, da desordem de uma paixão, da desordem de afetos e trazer, né, a superfície e expor em carne viva, né, com toda a fragilidade que existe nesse processo, que é no processo de se construir sem premeditar, né, de se construir à medida em que se acontece. É isso, é um pouco isso, né? Se construir à medida que se acontece. E é interessante, porque eu fico pensando aqui, eu não sou uma filósofa, não sou uma pensadora. Eu tento trazer essas coisas, esse pensamento que um dia me atravessou em palavras, do modo como tudo isso vem, do modo como isso se vulcaniza em mim. Nem sei se a palavra existe, mas se forma larva e deseja, né? Deseja transbordar, né? Enfim, mas lá atrás, né? Lá em 2010, 2013, 2011, sei lá, quando tudo isso estava me acontecendo, 2013, quando tudo isso estava me acontecendo, eu comecei a ficar muito tensa, né? Porque eu estava vivendo isso na vida. E eu pensei, né? Mas então, será que esse agir autoral é um agir alheio à ética? Essa era a minha questão. Como é hoje? Como se mantém hoje, né? A grande questão, né, com a qual eu me debato, o meu inimigo imaginário, né? A gente sempre tem, né, os nossos fantasmas com os quais a gente conversa, com os quais a gente luta, como um Don Quixote, né? Com os nossos moinhos de vento, é pensar se é possível, né, a literatura, como a literatura dialoga com a ética, né? Já que a literatura é aquela que se nega a responder, né? Porque o seu lugar é um lugar onde não há essa obrigatoriedade, ou a obrigatoriedade talvez nem faça parte desse espaço de responder pelo que diz, né? Então isso para mim sempre foi uma questão, né? Mas aí essa questão ela se acabava se flexibilizando quando eu pensava na questão da ciência, né? O que é estar ciente, né? É possível estar ciente, né, de todo o acontecimento, né? E isso ia me mostrando que uma obra, um texto de escritura, um texto autoral, assim como a obra da própria vida, né? Ela é aberta.
ela é aberta aos acidentes, né? E o que dificulta, né, a responsabilização, né, e a resposta, né? Então o autor, né, ele, por mais que ele tenha uma intenção, né, ele não tem ciência, está em outro campo, sobre tudo que escreve ou sobre tudo que se escreve através dele, né, sobre as forças todas que estão participando desse acontecimento que é a vida, que é a criação da vida, a criação da obra de arte, né? E aí ele assina que ele está ciente de que vão pedir para ele uma resposta, de que em algum momento ele vai ser colocado em xeque e vão pedir uma resposta. Mas a essa pergunta que fazem a ele só tem algo a dizer. Tipo, não sei. Sei até aqui, mas daqui para cá não sei. Daqui para cá, um vácuo. Um vácuo onde outras coisas me atravessaram. Daqui para cá, um vazio. Não posso responder por esse vazio, por essa determinada voz, expressão que também me aconteceu e da qual eu sou um suporte. Olha que difícil. E é por isso que eu retomo, né, que eu digo, eu sempre vou recorrer, né, porque um autor, ele, nessa ordem de ideias, é aquele que está sempre em fuga. Não raro a gente vai encontrar um autor que você vai falar sobre um determinado livro com o autor e ele vai falar, não sei, né? Mas você não falou isso. Não sei, né? Tem um campo todo, né? Tem todo um outro lado que é impossível ver, né? É como a Terra que está girando, né? De um lado, o Sol ali iluminando. E aqui é possível ver tudo, ver a paisagem, ver os azuis da galáxia, sei lá de cima, o Sol está iluminando a Terra, a gente está vendo os rios e tal. Só que tem toda uma outra parte que está escura nesse momento, né? Não sei se é verdade, mas a minha mãe falava que quando eu era criança, que se a gente faz um buraco, assim, a gente caía no Japão ou na China, não sei, e tava do outro lado, tava de noite. Eu não sei bem isso, mas isso ficou na minha cabeça, agora eu lembrei disso. Então, o autor, ele é um condenado a responder sobre algo que não sabe. Essa é a verdade. E esse vídeo, né, eu não sei se vocês viram já, mas ele tem um link, né, com um outro que eu falo sobre a literatura como questão, dizendo que a literatura é sempre uma pergunta, né? Mas também com outro que fala sobre para que então literatura. Se vocês tiverem oportunidade, vejam os outros, porque vai fazer mais sentido, né? Então ele é condenado a responder sobre algo que já é em si uma pergunta. Ele não tem essa resposta, né? E aí é que vai ficando mais interessante, né? Esse autor, ele é condenado a quê, né? A responder. Então, ele não vai poder, como ele vive, né? É como se ele sempre vivesse numa liberdade provisória, né? Provisória, porque ele também está aprisionado ou cooptado, né? Essa assinatura. Então, vejam, vamos voltar, porque é muito importante aqui a ideia de assinatura. O autor é aquele que assina com uma meia ciência, né? Assina a ciência, mas ali na ciência ele já
já tá com a mão tremendo, porque ele não tá ciente de tudo. A única coisa que ele pode estar ciente é que do lado da assinatura dele tem uma contrassinatura. Essa contrassinatura é a contrassinatura que eu apreende. Quem é? Essa contrassinatura é o leitor, né? Ele é aquele que também é um coautor, né? Porque o leitor é um coautor. Ele também tem autoria na minha autoria, né? Como um crítico que está falando sobre o que eu falo, né? Como um professor que está tá trabalhando com um autor e tá trazendo, né, um confronto, tá confrontando, tá entrando em diálogo com aquela escritura. Como também testemunhas num crime que estão ali, né, diante do autor, também produzindo narrativas, as suas narrativas, né, sendo também autoras daquele quadro que se desenha, daquela peça que se desenha, daquela peça literária, peça teatral, mas também uma peça criminal, né? E essas testemunhas, esses leitores, essa contrassinatura é que vão julgar a assinatura sobre a autoria. Vai dizer, é autor ou não, né? Eles que vão contrariar, né? Eles que vão endossar o que foi feito, reafirmar, negar, né? Calar, matar ou potencializar aquela voz autoral, né? É muito interessante isso, né? Então a assinatura, aí ela vai ficando mais legal, né? Eu não estou falando de assinatura sozinha, estou falando com Derrida, num livro que chama Margens da Literatura, se não me engano é esse, Margens da Literatura, onde ele vai trazer a ideia da assinatura, né? E ele vai falar que é um rastro, né? Assinatura é um rastro, né? Então veja, essa minha assinatura como autor ela é mais, né, do que uma marca gráfica que se faz sozinha, né? Ela é uma marca gráfica que está em relação com outras marcas virtualizadas naquele papel, né? Inclusive de quem escreveu aquela carta precatória, o juiz, o advogado de defesa, de condenação, o leitor, o crítico, o professor, que eu estou tentando juntar essas realidades para poder entender a vida, né? Foi assim, né, para mim esse processo. Diante do absurdo da vida, tentar encontrar, no lugar da literatura, possibilidades, não de explicação ou de resposta, mas encontrar trânsitos, negociações, né? Fazer negociações nesse espaço, né? E aí, olha que bonito quando a gente retoma o Derrida, e ele vai dizer assim, né? Que a assinatura, ela não é algo, e aí é muito interessante, ela não é algo somente da ordem de uma presença. Ela já é uma presença ausente, porque ela diz que eu estive lá, mas de lá eu saí, senão eu não precisaria ter assinado. Olha que interessante, né? Olha que bacana isso, é muito bom, porque ele diz assim, olha, eu assino uma folha de um cheque, né, um talão de cheque, eu assino, porque eu não estou mais lá, porque se eu estivesse presente em todos os lugares, eu mesmo daria o dinheiro para a pessoa, mas eu assino para dizer, olha, eu não estou aqui, mas já estive aqui nesse compromisso. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é assim, né? Uma assinatura, ela é um rastro de uma intenção, né? Que é localizada num passado espectralmente presente, num presente
que vai se estender para o futuro. Olha que maravilha isso! Isso tudo eu pensei junto com Derrida, e eu era tão jovem há 10 anos atrás, eu não sei como é que eu cheguei aí. Mas a assinatura marca, né? O testemunho de ter estado lá, o meu próprio testemunho, eu estive lá, né? Mas eu já saí desse acontecimento, né? Eu acho que eu posso, eu mostro um livro meu, né? Ó, eu estive aqui em algum momento, mas eu já saí desse acontecimento e estou vivendo outras coisas, são outros acontecimentos, são outros atravessamentos, mas eu estive dentro desse acontecimento de escritura, né? E aí eu assino aqui. É uma presença já ausente. Assim como nos fatos da nossa vida, né? Que às vezes a gente fica aprisionado com uma culpa que ela é descabida, né? Ela é descabida porque você já não está mais lá, você já esteve, né? Já respondeu ou não respondeu, com ciência ou sem ciência, né? Mas é sempre o acontecimento se dá de uma criação, de uma vida ou de uma escritura em mão dupla. Algo, de um lado está o autor, mas de outro, a própria escritura se fazendo escritura, assim como a própria vida se fazendo vida, né? O próprio acontecimento acontecendo. Tudo isso se cruzando num aberto que envolve ainda as leituras e as outras produções que estão nesse campo relacional, né? Então isso tem uma implicação muito séria para pensar o que é o autor, né? E até para pensar, você quer mesmo ser autor? Olha, é um lugar de risco. É um lugar arriscado. Sabe por quê? Porque aí você vai escrever alguma coisa autorável. E aí, de repente, você vai ver que você vai ser convidado para falar de algo que você não sabe nada. De repente você, olha, escreveu uma coisa incrível, né? Quantas vezes a gente vê esse tipo de exemplo, né? A pessoa escreveu um livro e vendeu, sei lá, 1 milhão de cópias, nem sei quanto vende de livro, eu nem acredito que dá para vender 1 milhão de cópias, mas sei lá, vendeu 200 cópias, nossa, fez sucesso, né? Para mim 200 cópias seria fazer o máximo de sucesso. Fez sucesso. E aí então um canal, um influencer vai chamar você para ter uma conversa com você e para pensar o aquecimento global. O que você sabe sobre o aquecimento global? Será que você precisa saber tudo? É isso que eu estou dizendo, sabe? Então você precisa ser autor, você precisa se fortalecer como autor ou como autora, até para você entender o que seu corpo pode, né? Porque senão vai ser um caos, né? Você vai ser chamado a discutir, sei lá, dívida externa, né? Tipo, a dívida externa, nem sei porque eu lembrei disso agora. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu achava que eu tinha que trabalhar muito para pagar a dívida externa. Eu tinha uma preocupação com a dívida externa, minha Nossa Senhora. Mas aí eu cresci, quero que a dívida externa se exploda. Mas então, olha só, eu quero que a dívida externa... Se eu falar isso, daqui a pouco eu tenho que ser chamada a responder... Ai, você viu o que você falou sobre a dívida externa? Eu não sei da dívida externa, mas eu preciso, né? Mas isso, eu consigo sustentar isso, né? Que não sei de tudo, que eu não sei sobre o aquecimento global ou sobre a dívida externa. Eu só sabia que aquele personagem, naquele momento, ele ia estar na estrada, com vento no cabelo, ouvindo The Doors. E o acontecimento aconteceu, né? Bom, enfim, eu queria dividir um pouquinho, né? Porque esse canal é um canal não tem a intenção de ensinar, né? Porque isso eu faço lá na sala de aula, na universidade, nos cursos, né? A gente tem alguma coisa para ensinar, né? Aqui não tem nada para ensinar.
Aqui eu tenho algo para aprender, para dividir, para ver o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Se tudo isso que eu tô falando faz algum sentido, ou te joga num vazio de experiência, e que legal se isso acontecer, né? É claro que eu não pensei isso sozinha, né? Eu pensei isso, me lembro muito com a leitura nesses momentos, assim, eu estava lendo um livro que depois virou até um objeto de pesquisa do meu doutorado, que chama Um Crime Delicado, de um dos autores que eu mais admiro, que é o Sérgio Santana. Nossa, era um texto, assim, uma visceralidade também tão intenso, que falava sobre essa sutileza do crime, né, desse lugar do crime, e um pouco mexia nesse lugar da não ciência. Mesmo que isso fosse posto em discussão, ficava um clima, uma atmosfera de transe. Mas eu também estava lendo, na época me tocou profundamente um livro que chamava Cordilheira, do Daniel Galera. Esse livro me tocou profundamente porque os personagens, eles escreviam, eram personagens escritores, e eles escreviam, e a partir dos textos eles construíam a vida. Nossa, faz muito tempo, né? Como eu tô dizendo, são pensamentos que me perseguem já há uma década. E eu não me lembro tão bem desse livro, mas esse livro me pegou justamente por conta disso, né? Até que ponto pode ir a literatura? Até que ponto eu me deixo levar pela criação? Ou até que ponto eu sou levada pela criação? Enfim, né? Bom, eu acho que eu vou chegando por aqui, né? Mas, assim, o que me fica muito, né, sobre tudo isso, né, é que a autoria está sempre em movimento. Se ela se fixar, se ela parar num lugar, ela vai ser engolida, ela vai ser condenada, Se eu tentar dar uma resposta, vão perceber a minha fragilidade, né? Se eu não expor a minha fragilidade completa da não resposta, eu vou ser capturada. E a gente vê isso acontecendo demais hoje, na literatura, na vida, né? Todos esses cancelamentos, né? Estamos falando de algo tão... parece que é muito filosófico, muito profundo, mas é cada hora que você liga, abre o Instagram, abre o celular, você tá de cara com isso. É cancelamento, abaixo-assinado para a pessoa se retratar por algo que a pessoa falou, vamos reviver os mortos para poder condená-los. É uma perseguição muito grande, né? Aí a gente pergunta, né? Você está disposto, né? Está disposto a isso? Está disposto? Olha, eu não sairia desse lugar, que foi tão difícil de eu encontrar. O que eu vou dizer, né? O que eu tenho para dizer aqui? Nessa época em que eu pensava sobre isso, eu dizia que o autor é um criminoso, né? Um criminoso que não é um criminoso que é um criminoso que premedita com sapiência o que vai ser feito. Mas está num lugar ali onde não pode responder. E por isso ele é um imperdoável. Não dá pra... Ele vai estar sempre correndo, ele vai estar sempre pedindo perdão. E como o perdão é algo impossível, ele é sempre um imperdoável. E eu tô um pouco nesse lugar. Tá tudo bem. Tudo bem por enquanto. E aí, o que vocês acham disso? O que vocês pensam? Me falem, né? Escrevam aqui nos comentários, deixem perguntas, deixem pensamentos, reflexões, comentários, respostas. E aí eu vou entrar mais em contato com vocês. Obrigada!